Você sabe o que eu gosto mais de fazer do que assistir a tinta na parede secar? Ir trabalhar em um emprego das 9 às 17, como o nosso protagonista. Apenas olhe para toda a emoção em seu rosto, enquanto ele atravessava a rua em direção ao prédio onde deveria ter uma entrevista para um novo emprego. E eu sei o que você vai dizer agora. Oh meu Deus, mais uma história que começa com um caminhão atropelando e matando nosso protagonista no local, mas não, nosso protagonista não é um perdedor assim. Agora preste atenção em mim, se você morrer atropelado por um caminhão, você é um perdedor. Sinto muito, pessoal. Desculpem, se vocês conhecem alguém que morreu assim, eu estava só brincando. De qualquer forma, ele sobreviveu ao ataque do caminhão. Felizmente, mas infelizmente para ele, o caminhão estava transportando cavalos que mataram nosso protagonista no local. Mas antes de entrarmos no que exatamente acontece após a morte neste mundo, deixe-me contar um pouco mais sobre o dia dele antes de ir para a entrevista de emprego. Enquanto nosso protagonista se preparava para a entrevista e enquanto calçava os sapatos para sair, sua irmãzinha Kuzi o lembrou de que eles tinham hambúrguer para o jantar e que mesmo que ele não conseguisse o emprego, ele não deveria se decepcionar e deveria voltar para casa imediatamente, 100 vezes. Nosso protagonista perguntou por que ela estava dizendo coisas tão desencorajadoras antes de sua entrevista, e ela lhe disse toda fofa que seus pais no céu rezariam por ele. Então descobrimos que 3 anos atrás, seus pais morreram atropelados por um caminhão, e nosso protagonista e sua irmãzinha tiveram que viver sozinhos em condições de vida bastante duras. No entanto, vemos que sua irmãzinha sempre o apoiou e cuidou dele, e não só isso, ela investiu em ações em nome dele quando ele completou 20 anos. Assim, nosso protagonista fechou os olhos para isso porque esperava que sua irmã se tornasse uma milionária de sucesso. Ele pensava que era melhor abandonar a escola e procurar um emprego, mas sua irmã não parecia gostar que ele procurasse um emprego, e foi por isso que ela se envolveu no mercado de ações em primeiro lugar. No entanto, nosso protagonista sabia que sua responsabilidade era encontrar esse emprego, mesmo que já tivesse sido rejeitado. Quando ele estava saindo do apartamento, sua irmã Konaki o lembrou de comprar sorvete de sukiyaki para ela, acrescentando que caso ele não encontrasse, deveria comprar tofu fresco com algas marinhas para ela. Ela achava que o motivo de esses produtos estarem esgotando tão rapidamente era porque eram realmente populares, e por isso ela queria que ele os pegasse rapidamente. Mas nosso protagonista sabia que o motivo pelo qual ninguém queria comer essas coisas era porque eram tão estranhas que poucos queriam comê-las, e é por isso que não reabasteciam o estoque. Mas ele não tinha tempo para discutir com ela sobre isso, e apenas saiu. Ele tinha 5 minutos antes da entrevista, o que deveria ser suficiente. No entanto, quando ele parou na faixa de pedestres, como mencionei antes, ele olhou para o lado e viu um caminhão se aproximando, que não parecia que iria parar para deixá-lo atravessar a rua. O cara dentro do caminhão estava em pânico total. O motorista do caminhão então fez uma curva brusca, literalmente capotando seu caminhão, quase acertando nosso protagonista por um triz. Então, ouvimos um grande estrondo quando o caminhão bateu em um poste de luz próximo. Nosso protagonista quase se borrou de medo, mas sobreviveu de alguma forma e ficou tão aliviado que não era um perdedor, e que essa não era a maneira como ele morreria, porque seria uma morte tão sem sentido, ele pensou. Então, ele viu o caminhão todo amassado e lembrou que havia um motorista e que ele deveria verificar como ele estava. Mas quando ele se aproximou do caminhão, ouviu alguns ruídos vindo de dentro, e de repente, um monte de cavalos saiu da traseira do caminhão, e antes que nosso protagonista percebesse o que estava acontecendo, os cavalos o pisotearam. Não muito tempo depois, vemos que nosso protagonista acordou com a última lembrança de ir para uma entrevista e ser pisoteado pelos cavalos. Ele rapidamente se levantou e olhou ao redor, mas encontrou um lugar desconhecido, e então se perguntou onde estava. De repente, uma voz começou a falar, dizendo a ele que ele acabou de morrer, acrescentando que, enquanto o ladrão de cavalos fugia, ele bateu e, infelizmente, foi pisoteado por aqueles cavalos roubados. A melhor morte de todas. Ao ouvir isso, nosso protagonista não conseguia acreditar e rapidamente ficou muito deprimido, pedindo desculpas à sua irmã por ter uma morte tão patética e deixá-la sozinha. Então, a mesma voz o chamou, chamando-o de jovem Shane, mas ele estava em um estado tão deprimido que não conseguia ouvir nada, enquanto dizia que sua família parecia sempre morrer da mesma maneira, sempre por acidentes de trânsito. Então, aquela voz falou novamente com uma mulher ligeiramente atraente pegando-o pelo ombro por trás. Por que é que toda mulher imortal que ressuscita o protagonista é sempre tão bonita e atraente, mas quando eu faço o resumo ela parece assim? Sem ofensas a você, senhora, tenho certeza de que você tem um bom coração. Foi quando nosso protagonista se virou e viu uma grande e imponente mulher dizendo alegremente que ele não deveria ignorá-la enquanto ela falava com ele, mas a única palavra que lhe veio à mente foi Carvalho. Ela sabia o que ele estava pensando e então deu-lhes um tapa na cabeça porque ficou irritada que ele a chamou de Carvalho, acrescentando que ela era a senhora imortal.
imortal, mas ele estava simplesmente pasmo que ela pudesse ler sua mente, porque ele não disse Carvalho, ele pensou Carvalho, mas provavelmente estava pensando no professor Carvalho do Pokémon. Depois de um pouco de conversa, nosso protagonista foi convencido de que ela não era uma pessoa comum, e ela lhe disse que o motivo pelo qual estava se encontrando com ele era porque quando a 10.000.000ª pessoa morresse, essa pessoa teria a oportunidade de ir para um novo mundo. Então, ela perguntou se ele queria ser revivido no novo mundo ou se a outra opção era simplesmente morrer. Nosso protagonista perguntou se ele poderia simplesmente voltar para o seu mundo antigo e descobriu rapidamente que suas únicas opções eram morrer permanentemente ou ir para o novo mundo. Ele perguntou se isso significava que ele renasceria, e ela lhe disse que ele simplesmente morreria se fosse do jeito que estava ali, e que, em vez disso, ela lhe daria uma habilidade especial que ele precisaria, pois esse novo mundo tinha muitos monstros e magia. Ela acrescentou que ele deveria caçar os monstros para ganhar experiência e pilhagem para subir de nível, assim como esse novo mundo deveria ser como um jogo de RPG. A Senhora Imortal então pediu que ele escolhesse uma habilidade, também dizendo que ele deveria escolher imediatamente a habilidade de Cavaleiro, mas nosso protagonista não a queria e pediu para que ela lhe apresentasse outras opções. Havia muitas opções, e ele pediu que ela recomendasse algo que seria útil para sobreviver neste novo mundo. Quando viu as recomendações, perguntou se o objetivo final era derrotar monstros. Haveria alguma maneira de aumentar sua barra de experiência em 100 vezes com segurança, e ela lhe disse que só poderia aumentá-la em 20 vezes, pois 100 era demais. Ele pensou um pouco, pesando os prós e contras, e então lhe disse que decidiu escolher essa habilidade para multiplicar sua experiência em 20 vezes. A Senhora Imortal ficou toda animada, dizendo que seu desejo foi concedido, mas como nosso protagonista não sentiu nenhuma mudança em seu corpo ou qualquer outra coisa, ele perguntou se era só isso, pois pensava que haveria algo mais especial, o que pareceu irritá-la um pouco. Então, ela se aproximou dele e o agarrou pela cabeça, perguntando se ele queria que ela o beijasse ou algo assim, e nosso protagonista estava lutando pela sua vida para não ser beijado por essa senhora, pois isso provavelmente causaria sua morte novamente, ou ele não conseguiria viver consigo mesmo depois disso. A Senhora Imortal o deixou em paz e abriu o portal para sair. Ela lhe disse que havia uma coisa que ele deveria ter em mente, que este mundo, assim como o mundo antigo, não tinha missões, e suas palavras finais foram para ele aproveitar sua nova vida normal. Então, ela simplesmente desapareceu enquanto o portal se fechava, e ele ficou ali pensando consigo mesmo que não deveria ter pedido para ficar lá, mas como era tarde demais, ele sabia que teria que viver com sua decisão, e agora ele estava ali sozinho. Agora ele estava lá, sozinho, em uma sala vazia e silenciosa, que era realmente desconfortável e o deixava bastante nervoso só de estar lá. Quanto mais ele ficava lá sozinho, mais sentia que isso estava consumindo-o, ao ponto de começar a gritar pela Senhora Imortal, dizendo que não estava pronto. De repente, um portal começou a se abrir com uma nova voz dizendo que era barulho, e então vimos outra mulher, essa parecendo mais uma criança, dizendo ao nosso protagonista que ela era a Senhora Imortal, e então ela prosseguiu contando a mesma história que a Senhora Imortal anterior contou, como se ele fosse a 10.000.000ª pessoa a morrer, o que significava que ele teria uma grande oportunidade. Ele disse a essa agora sonolenta Senhora Imortal que já tinha uma habilidade, e ela disse que tinha uma habilidade semelhante para ele, e então ela virou a mão e já estava voltando para o portal, dizendo que estava feito e que voltaria a dormir, e enquanto sua cabeça estava passando pelo portal, nosso protagonista estava todo nervoso pedindo para ela não ir, mas sim, ela já tinha ido embora, e nosso protagonista estava lentamente enlouquecendo com esse novo mundo que não fazia muito sentido até então. Não muito tempo depois, algo aconteceu e nosso protagonista estava de repente em uma grande sala. E quando olhou ao redor, viu uma placa que dizia para ele ler o livro que estava lá. E no livro havia alguns escritos de uma pessoa chamada Dairo que explicava um pouco sobre esse novo mundo que descobrimos ser chamado Asa, a propósito. Você sabe quando você pergunta para sua mãe: "Mãe, quero assistir Demon Slayer, quero assistir Tanjiro", e ela te diz que você tem Tanjiro em casa e o Tanjiro em casa é só o Tanjiro. De qualquer forma, vamos parar com minhas piadas ruins. Nosso protagonista também descobriu que havia outras pessoas nesse novo mundo e que ele também poderia verificar sua janela de status, o que ele imediatamente fez. No entanto, sua janela de status mostrou seu nome errado, chamando-o de Yojo e não de iOS, que era seu nome verdadeiro. Ele ficou um pouco irritado com a situação, já que havia muitos bugs naquele mundo, o que significava que essas senhoras imortais eram bastante irresponsáveis. Ichinosuke então verificou outras estatísticas lá, onde também descobriu que nesse mundo havia também
também empregos, o que foi realmente decepcionante para ele. As informações diziam que, se ele completasse as missões, o nível do trabalho dele subiria, e também dizia que os civis precisavam pagar impostos, enquanto os magos tinham que usar sua magia e os caçadores podiam simplesmente caçar monstros. Ele também encontrou a parte que falava sobre as habilidades, onde leu sobre a habilidade que obteve da primeira Senhora Imortal, mas o que foi ainda mais interessante foi a habilidade que ele obteve da Senhora Sonolenta, que basicamente lhe deu a habilidade de multiplicar sua já multiplicada experiência, o que significava, para sua absoluta surpresa, que em vez de 20 ou 20 vezes 20 experiência, ele na verdade ganharia experiência 400 vezes mais rápido do que as pessoas normais. Meu irmão estava absolutamente perdendo a cabeça com isso. Tipo, 400 vezes mais rápido do que as pessoas normais era algo que mudava o jogo. Osuki estava pensando que nesse mundo seria muito melhor se ele tivesse um emprego, porque não ter emprego significava que ele não tinha status extra nem habilidades. E então a primeira coisa que ele estava prestes a fazer era encontrar um emprego e começar a subir de nível. Ele então verificou a janela de status para aprender mais sobre o mundo, e dizia que naquela área onde ele estava, ele poderia encontrar coelhos que ele poderia usar como alimento, e então encontrou uma bolsa de pano de aparência normal, que ele estava pensando em usar como sua bolsa de comida, mas ao verificá-la, percebeu que a bolsa era na verdade ilimitada, pois não tinha fundo, e ele poderia colocar qualquer coisa nela que quisesse. Além disso, a descrição das conquistas que ele obteria mais tarde seria mostrada na bolsa também. Nosso protagonista também recebeu algumas moedas, e a janela de status informou que ele poderia encontrar um emprego em um local próximo, acrescentando que caso cometesse um crime, seu status mudaria para o de um criminoso, e ele seria perseguido como qualquer criminoso por aí, mas ainda bem que ele não queria ser um criminoso de qualquer maneira. Então, Inos, estou sempre tentando chamá-lo de Inos, decidiu finalmente sair, com a intenção de ir primeiro para a cidade do norte, e quando saiu, viu a natureza ao seu redor, que parecia realmente incrível, e fez com que se sentisse bem, com os pássaros cantando ao fundo. Ele estava realmente impressionado com tudo isso, e quando olhou para onde veio, as portas não estavam mais lá, então pensou que provavelmente era magia, assim como tudo naquele mundo, o que era realmente legal para ele. E enquanto começava a andar para frente, sentiu que pisou em algo que realmente o assustou, pois parecia estranho sob seus pés, e quando verificou para ver o que era, encontrou um slime esmagado, e a janela de status notificou que ele derrotou com sucesso seu primeiro monstro. Itinoso que não conseguia acreditar que ele encontrou um slime, o que o lembrou dos jogos de RPG que ele costumava jogar. E então um som de notificação surgiu que meio que o assustou, mas era na verdade um som dele subindo de nível, e isso o chocou, porque apenas ao derrotar um slime ele conseguiu subir de nível alguns níveis já. Ele ficou realmente feliz com essa velocidade de subida de nível, e então, quando viu alguns coelhos saltitando por aí, Ishinuki pegou uma pedra em sua mão, e parecendo um completo maníaco, começou a espancar aqueles pobres coelhinhos sem piedade. Na verdade, ele os espancou tão duramente e sem misericórdia que não sobrou muito deles quando ele parou, eles estavam faltando partes das cabeças e tal. Foi algo meio nojento e sangrento, mas ele conseguiu subir de nível novamente, mas desta vez ele recebeu outra notificação dizendo que tinha algumas opções de subemprego, como civil, caçador, agricultor, jack e outros empregos básicos semelhantes desbloqueados. Seu status estava disparando enquanto ele ganhava experiência 400 vezes mais rápido do que as pessoas normais, o que significava que matar 2 coelhos era equivalente a matar 800 deles, tipo... Quando você diz experiência 400 vezes mais rápida, isso soa louco, mas quando você coloca assim, se ele treinar por 1 minuto, é como se tivesse jogado o jogo, ou vivido essa vida, eu acho, por 400 minutos, loucura. De qualquer forma, quando nosso protagonista verificou o status para deletar a opção de nenhum emprego, ele descobriu que não seria capaz de escolher essa opção novamente se a deletasse. Então ele decidiu mantê-la, pelo menos por enquanto, só para ver sua utilidade, mas também achou irônico que mesmo nesse novo mundo, ele ainda estava desempregado. E não muito tempo depois, ele chegou à cidade que tinha uma placa na entrada dizendo "Bem-vindo a Florença, a cidade principal". E sim, esta é a voz do quê? Sou chamado de mentiroso? De qualquer forma, havia uma senhora lá que agradavelmente cumprimentou nosso protagonista, e quando ele perguntou se poderia entrar na cidade, ela disse que ele primeiro tinha que colocar a mão em uma bola de cristal, que mostraria seu status de emprego. Estando bastante envergonhado pelo seu status de nenhum emprego, Ichinosuke disse a ela que seu emprego era específico, e então a guarda feminina disse que estava tudo bem, desde que ele não fosse um criminoso, e que se fosse um criminoso, a bola de cristal ficaria preta, e se fosse um comerciante, ficaria verde, e se fosse um aristocrata, se tornaria de cor dourada.
e também aprendemos que era com base nessa cor que o imposto seria calculado. Depois de verificá-lo, ela disse que ele estava seguro para entrar, desde que pagasse o imposto de entrada, que era, acidentalmente, o mesmo valor que ele recebeu de Dairo, cujo diário ele leu. E assim que ele entrou na cidade, já subiu de nível na posição de civil. Ichinosuke ficou impressionado com a cidade, e também estava pensando em como empregos diferentes tinham diferentes missões a cumprir e outras informações que a guarda feminina lhe contou. E quando percebeu que estava recebendo alguns olhares estranhos dos transeuntes, sentiu-se desconfortável em suas roupas normais e decidiu ir encontrar algumas roupas novas. Na loja de roupas, um cara muito animado e barbudo, vestido com roupas femininas, o cumprimentou e fez alguns comentários desconfortáveis que deixaram nosso protagonista realmente nervoso. Então ele só queria terminar logo com isso. Felizmente para ele, o vendedor decidiu comprar seu colete por um preço realmente alto de 3 moedas de ouro, que o vendedor disse valer a receita anual inteira dele. E como o vendedor explicou, isso se devia principalmente ao fato de que o colete vinha de um mundo diferente, o que significava que alguns pesquisadores estariam interessados nele, e eram conhecidos por dar grandes somas de dinheiro por esse tipo de coisa. E como o vendedor não tinha todo esse dinheiro na época, pediu a Ichinosuke para voltar no dia seguinte para pegar o dinheiro. E nosso protagonista ficou realmente feliz com isso, pensando consigo mesmo que não tinha ideia de que seu colete de entrevista valeria um preço tão alto. E então ele foi a uma loja de alimentos para comprar alguma comida para si mesmo, mas o ambiente lá era realmente assustador. Havia tantas pessoas de aparência sinistra olhando para ele com seus olhos ameaçadores, mas ele sabia que tinha que conseguir alguma comida. Então ele foi até o balcão, onde perguntou se poderia vender seus coelhos, mas a moça do balcão disse que ele precisava ter uma carteirinha de explorador para isso. E como ele estava confuso e explicando seu estranho status de nenhum emprego, um homem de bigode apareceu atrás dele, que a moça do balcão reconheceu como Matias, e o homem perguntou se havia algum problema, acrescentando que ouviu a história do nosso protagonista e queria ajudar. Quando saíram, como o homem recomendou, Matias disse a ele que havia muitos tipos de lojas naquela área, e que se ele quisesse entrar nelas, ele precisava ter um emprego correspondente. No entanto, ele também disse que havia uma maneira de entrar sem um status de emprego correspondente, que era começar sua própria venda. Ichinosuke então perguntou a Matias se ele poderia ajudá-lo com isso, e o cara disse que era apenas um negociante de escravos, e assim que nosso protagonista ouviu isso, uma onda de desconforto passou por seu corpo, e ele riu nervosamente. Mas, vendo a reação de Ichinosuke, Matas explicou que, embora fosse comerciante de escravos, ele não era um cara ruim, pois os escravos que ele cuidava eram na verdade protegidos, recebendo comida e abrigo. Ele também mencionou que existiam leis bastante severas contra quem maltratasse os escravos. Matas até mostrou ao protagonista um certificado que garantia os direitos dos escravos sob seus cuidados. Compreendendo melhor a situação, o protagonista perguntou quanto custaria um escravo, e Matas respondeu que o preço variava de acordo com fatores como habilidades e outras características. Ele acrescentou que, se fosse um humano, o preço poderia variar de 1 a 3 moedas de ouro, lembrando que 3 moedas de ouro eram equivalentes ao lucro anual do vendedor de roupas que o protagonista conheceu anteriormente. Além disso, se o escravo possuísse habilidades ou vantagens especiais, o preço subiria ainda mais. Matas então levou Ichinosuke até sua loja, que era um prédio bastante grande, especializado no comércio de escravos. Nosso protagonista ficou impressionado e pensou que esse tipo de negócio devia gerar um bom lucro, considerando a propriedade de Matas. Em seguida, Matas pediu para Ichinosuke esperar na sala de espera, enquanto ele buscava um escravo adequado para a condição dele. Pouco tempo depois, uma mulher com características de lobo apareceu, timidamente pedindo desculpas pela espera. Ela se apresentou como Haruat, do clã dos Lobos Brancos. Ao ver essa bela mulher, Ichinosuke ficou tão envergonhado que imediatamente corou. Agora, falando diretamente com meus irmãos aí, tenho uma pergunta pra vocês, mas antes de qualquer coisa, não sejam simples por essa garota virtual, ok? Lembrem-se, temos que ser como os Gigachades, sem namoradas. Bom, foi só uma brincadeira, mas sério, não sejam assim. Agora voltando à história, vimos Ichinosuke passando na guilda para vender os coelhos. Como ele não podia entrar na guilda por não ter um trabalho específico, ele usou sua nova escrava, Haru, para entrar em seu lugar sem violar nenhuma lei e vender os coelhos. No entanto, por alguma razão, Haru estava demorando para sair da guilda, e nosso protagonista começou a pensar que ela poderia ter fugido. Justo quando ele estava ficando nervoso, Haru saiu e pediu desculpas pela demora.
Ichinosuke, ainda nervoso, perguntou o porquê da demora, e ela explicou que, seguindo sua ordem de tentar obter o máximo de dinheiro possível, pediu para usar a cozinha da guilda e cortar os coelhos em partes. Ao ouvir isso, Ichinosuke se sentiu aliviado e agradeceu a ela. Haru então entregou a ele o dinheiro obtido com a venda dos coelhos, e ele ficou surpreso ao ver que era mais do que esperava, o que significava que a ideia de Haru de cortar os coelhos foi realmente vantajosa. Ao perceber isso, ele pediu desculpas a Haru enquanto caminhavam pela cidade. Ichinosuke comentou como era ótimo poder entrar na guilda e começou a fantasiar sobre se tornar um espadachim ou algo semelhante, o que lhe permitiria entrar na guilda. Ao ouvir isso, Haru mencionou que havia um labirinto na cidade onde, se ele sobrevivesse por 3 anos, poderia se tornar um espadachim. Nosso protagonista pensou que se levava 3 anos para pessoas normais, para ele levaria apenas 3 dias. Ele então contou a Haru que havia uma razão pela qual ele não queria mudar de trabalho, mas ainda assim estava interessado em entrar no labirinto. Haru disse que, se ele fosse, deveria levá-la também, já que sua espécie era conhecida por sua boa audição e olfato, o que seria útil. Ela tornou a situação desconfortável para nosso protagonista ao dizer que, mesmo que ele se perdesse, ela poderia rastreá-lo pelo cheiro. Ichinosuke ficou tão autoconsciente após ouvir isso que começou a cheirar a si mesmo. Ichinosuke então disse a Haru que ela era muito útil para ele e que se tivesse apenas ela ao seu lado, ele seria vitorioso. Haru ficou feliz ao ouvir isso, e nosso protagonista decidiu tratá-la com um churrasco de coelho como agradecimento pela ajuda. Ele notou que quando Haru estava confiante, ela balançava o rabo, o que ele achou fofo. No entanto, Ichinosuke também disse a ela que não a levaria para o labirinto, pois seria muito perigoso para ela, e que não colocar escravos em perigo fazia parte das regulamentações de posse de escravos. Eles voltaram a se encontrar com Matas, e enquanto se despediam, ambos agradeceram um ao outro. Haru mencionou que estava feliz por ter podido sair, mesmo que por um curto período, pois foi divertido. Ichinosuke então conversou com Matas sobre a razão pela qual não levaria Haru ao labirinto, e Matas explicou que no reino deles, os escravos não estavam sujeitos a regulamentações muito rígidas e que os compradores podiam definir certas condições para o primeiro ano. Isso chamou a atenção do nosso protagonista, que perguntou sobre as condições de Haru. Matas explicou que a única condição de Haru era que o comprador fosse mais forte que ela, já que o lobo branco só seria leal a alguém mais forte que eles. Matas também mencionou que um membro da realeza queria comprar Haru, mas como ele se mostrou mais fraco que ela em uma batalha, agora ele teria que esperar o primeiro ano acabar para que as condições expirassem e ele pudesse comprá-la. Ichinosuke ficou refletindo sobre como esse mundo era semelhante ao antigo, onde o dinheiro tinha o maior poder e influência sobre tudo. Matas então se desculpou por ter apresentado Haru ao protagonista, explicando que ele só queria que alguém fora da guilda a levasse para dar uma volta, já que ele mesmo não poderia sair com ela. O protagonista ficou um pouco irritado ao saber da situação de Haru e perguntou quanto ela custaria. Matas respondeu que o preço regular dela era 100 mil moedas, mas se ele conseguisse derrotá-la, custaria apenas 30 mil, que era exatamente a quantia que o protagonista tinha obtido ao vender seu colete. Depois de pensar um pouco, ele decidiu não comprá-la, pois era muito caro, e apesar de a situação de Haru ser lamentável, isso era legal naquele mundo, afinal. Ele sabia que se deixasse as emoções tomarem conta, acabaria comprando todos os escravos que encontrasse e não teria nenhum benefício com isso. Ao sair da loja de escravos, Ichinosuke pensou que, se pudesse usar a guilda, poderia simplesmente alugar um escravo, e com sua habilidade, ele realmente não precisava de ninguém além de si mesmo. Além disso, ele pensou que ao comprar um escravo, teria que pagar impostos adicionais e outras taxas, o que seria problemático. No entanto, quanto mais pensava nisso, mais confuso ficava sobre a situação e sobre o que realmente queria. Até que finalmente tomou a decisão de comprar Haru, pois dessa forma evitaria que ela fosse comprada por alguém de quem ela não gostava. Havia a possibilidade de que Haru preferisse estar com aquele membro da realeza, mas mesmo assim, nosso protagonista decidiu seguir com sua escolha. Sabendo que só tinha mais 9 dias para desafiar Haru em uma batalha e derrotá-la, ele sabia que precisava encontrar uma maneira de se preparar e ficar mais forte. Ichinosuke não sabia muito sobre esse mundo e as maneiras de se fortalecer, mas mesmo desconfortável com a ideia, decidiu pedir ajuda ao vendedor esquisito que se vestia como mulher. Depois de explicar sua situação, o vendedor contou que era um ex-aventureiro, acrescentando que por essa perspectiva, seu conselho seria extremamente importante. Ele também disse a Ichinosuke que acreditava que o protagonista tinha potencial para ser um aventureiro, e como queria fazer uma boa ação e salvar aquela escrava, o vendedor estava disposto a ajudar. Ele também disse que o protagonista estava certo em decidir comprá-la,
Pois se o Lobo Branco tivesse que obedecer a alguém mais fraco que ele, seria pior que a morte. Na verdade, se fosse possível, eles escolheriam a morte em vez de viver assim. Mas como Haru usava um colar de escravo, ela não poderia decidir por si mesma e teria que seguir ordens. Isso motivou ainda mais o protagonista, e o vendedor adorou ver seu espírito elevado. Logo depois vimos Ichinosuke vestido com seu uniforme de aventureiro, pronto para encarar novos desafios. O vídeo vai ficando por aqui. Se você quer continuação dessa obra, não esquece de comentar parte.